Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Sempre um novo episódio, tentando trazer aprendizado, tentando trazer informação, conhecimento, para te ajudar a ganhar espaço cultural, para ganhar informação. Eu fico muito feliz de você acompanhar os nossos episódios e esses convidados maravilhosos que aqui passam. Para você poder ajudar o podcast, você vai no canal do Rômulo Contígio, dá um like, toca o sininho, é super, super importante para a gente. Se você puder fazer isso, eu te agradeço. Hoje nós temos uma aula de advocacia. A verdade é essa. Essa advogada fantástica, ela trabalha com um direito de família que eu acho que é de interesse de toda a sociedade saber o que ela vai falar aqui hoje. Então se prepara, pega uma cadeirinha aí, senta no seu sofá e assiste esse episódio com a doutora Sabrina Paz, que vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mask TV Podcast. Doutora Sabrina, assim, o que eu posso dizer de te conhecer naquele café e ter você hoje aqui? Muito obrigado, honrado e orgulhoso. Imagina, são as coincidências ou não da vida, né? Eu que agradeço a abertura desse espaço, desse rico podcast que traz tanta informação, tanta coisa boa, diversificado, né? Sorte de quem assiste. Eu que agradeço essa oportunidade de trazer esse tema que é diário nas famílias, né? Falar sobre famílias é muito importante, sobre os valores que estão envolvidos em famílias, né? Na nossa sociedade. Todo mundo tem uma família, afinal, né? Então, eu que agradeço esse espaço e vamos trazer essa informação. Seja bem-vinda mesmo. Obrigado. Eu fico muito feliz da gente ter conhecido, né? Eu tenho uma origem de violência na família, então eu sei exatamente o quanto é importante um advogado na vida dessas famílias para salvá-las, inclusive, de muita coisa. Sabrina tem mais de 10 anos de experiência na área jurídica, especialista na gestão estratégica e humanizada de casos complexos, com forte atuação em direito de família e sucessões, tem paixão em facilitar planejamentos sucessórios, cuidadosos, inclusive, conduz inventários, partilhas com sensibilidade e eficiência. Isso é muito legal ter essa sensibilidade nesse momento. E oferece também suporte jurídico em questões familiares delicadas, garantindo a proteção e a harmonia dos núcleos familiares e dos seus patrimônios. Perfeito. Eu estou fazendo essa introdução porque todo mundo, quando segue teu LinkedIn, tem toda essa informação. E tem uma coisa incrível, você tem proficiência, né? Você tem exatidão, você sabe exatamente as habilidades comunicativas fundamentais para elaborar análise de contratos imobiliários. Uma mulher inteligentíssima. Imagina, na verdade, é a experiência, né? A experiência, então, ninguém nasce sabendo, né? A disponibilidade de aprender, de estudar, de ensinar, e a educação, ela transforma, né? Então, nada mais do que a oportunidade que eu tive, que me foi colocada, que eu aproveitei e estudei. Mas é algo que todo mundo pode ter, né? O cuidado, depois de tudo que você falou sobre mim, agradeço, né, essa pesquisa, enfim, é a humanização. É o que eu prezo nos meus atendimentos, seja ele para um contrato imobiliário, seja ele para cuidar de uma família, né? O aprendizado são livros, mas a humanização é o que todo mundo precisa e o que todo mundo, que a nossa sociedade precisa mais, pessoas mais humanas. Concordo plenamente com você e assim, eu acho que como nós estamos quase com uma prestação de serviço hoje, porque eu estou encarando isso, e por isso que eu achei que importante de quem está ali saber tudo que você faz. E ainda tem, você faz conduções de due diligências, você oferece visão 360 nas transições dos impactos positivos e duradouros, estruturação de grandes empreendimentos na garantia de transições patrimoniais, familiares e prática jurídica com abordagem colaborativa. Eu quero que as pessoas saibam, porque eu não sei se esse episódio vai ser um. Vamos lá. Eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu acho que um vai ser impossível em 1 hora. Mas eu quero falar com você o seguinte, a doutora Sabrina está aqui, ela conversa com você também, você pode utilizar essa câmera aqui para conversar direto certo. com eles. E a gente vai depois abrir perguntas para você mandar para o meu canal. Por isso que eu quero trazer ela de volta, porque você vai ficar mesmo com dúvida de muita coisa que ela vai trazer e não vai dar tempo de falar aqui. Perfeito? Claro, vamos lá, estou à disposição. Então vamos lá, mas eu faço a primeira pergunta do meu podcast natural. Chegou nessa terra quando e veio aqui fazer o quê?
Ah, maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou fazer esse ano, vou completar 36 anos, né? A uma hora a idade pesa, mas eu vim, na verdade, eu me perguntei isso, né? Engraçada essa pergunta. Qual é a missão, né? Porque todo mundo vem para a Terra com uma missão. Eu acho que a minha missão realmente é ajudar pessoas, né? Respondi no meu Instagram esses dias porque me falaram: nossa, que gás você tem, né? Que vontade de explicar, de ensinar, de acolher mesmo. Eu acho que eu tenho essa função de acolhimento, de trazer uma cura realmente para aqueles lares, né? Para aquelas soluções. Então eu vim para melhorar, né? Para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Porque se não for para fazer isso, que sentido tem levantar da cama todas as manhãs, né? Se não for para fazer algo pelo próximo. Mas você não descobriu isso agora, né? Você foi descobrindo Não, no meio do caminho. É no meio do 95 caminho. que você nasceu? 90. 90? 90. Então, por exemplo, a menina de 2000 pensava desse jeito? O que você pensava? Você queria ser o quê? Você já queria ser advogada? Tinha inspiração de pai, de mãe, para você seguir essa carreira? Não, eu tenho muito orgulho, aliás, dos meus pais, né? Meu pai é metalúrgico, sempre foi, e a minha mãe costureira. Minha Trabalhou mãe muito, também. costureira, profissões que realmente também estão ali para servir o próximo, de certa forma, né? Verdade. E eu sempre falava para minha mãe, quando pequena, eu quero ser costureira. E aí minha mãe falava: não, você tá aí para ajudar pessoas, vai ser algo melhor. Assim, e eu olhava para ela e falava: como algo melhor? Costureira para mim é algo tão. É uma profissão tão digna, tão bonita, É né? linda De mesmo. ser, Minha mãe mas. eu amo. De consertar, né? E é uma coisa, uma profissão que todo mundo E precisa. de valorizar, De né? valorizar, né, determinadas peças, pessoas e tudo mais. E o meu pai, lógico, sem igual, né? Porque sem os metalúrgicos, né, não As teria. estruturas não são montadas. Exato, não são. Então, são profissões muito dignas que eu tenho muito orgulho de ambos, saibam disso. Mas eu sempre tive a intenção de ter uma profissão que ajudasse. Então, as minhas opções sempre foram, eu sempre soube que eu queria estudar. Eu queria estar numa posição que eu pudesse tomar decisões. Então, eu cogitava sempre a psicologia, que não é muito diferente do que eu já faço hoje, Claro, né? claro. Psicologia, a docência, professor, né? Pedagogia e o direito. Só que a vida te direciona. Então, o meu primeiro trabalho foi como jovem cidadã, não escritório jurídico. E ali a profissão foi definida, né? É incrível você falar isso, porque quando a gente pesquisa, em 2007, você estava como assistente administrativa, depois você já entrou na Advocacia Pietro como estagiária. Eu falei, bom, então ela já nasceu dentro do escritório. Esse escritório, a Advocacia Preta Aribone, foi o meu primeiro trabalho. Só que eu trabalhava lá na área administrativa, Sim. como auxiliar Mas administrativo. vivenciando, né, o direito, né? Vivenciando, exatamente, tendo certeza do que eu gostaria de fazer. E é incrível que eu era auxiliar administrativa, ajudava ali na área administrativa, meu escritório era tão gigante e eu era muito nova, tanto que quando eu passei para entrevista, ligaram para minha mãe pedindo autorização para eu poder trabalhar nesse escritório, eu era muito nova. Uma menina realmente, estudava em escola pública, sempre estudei em escola pública ainda, e a minha função era levar documentos de um andar para o outro. Então, eu vivenciava na pele realmente o escritório de advocacia. Ia de um departamento para o outro, área civil, área trabalhista, tributária, e ali eu já sabia o que eu queria fazer, né? Ficava quase impossível de ir para outro lugar, porque você via como era o desenvolvimento, né, a estrutura orgânica daquele processo. Isso. E o direito realmente é querido por muita gente. A gente poder fazer uma função que você vai contribuir na vida de uma pessoa para melhorar ela, né? Uma pessoa que sofreu, às vezes, uma injustiça que só um advogado pode resolver. Na realidade, assim, ninguém procura advogado porque tá numa situação confortável. Verdade. A não ser quando é um planejamento patrimonial, né? Algo assim, uma compra de um imóvel, coisas que são mais satisfatórias, teoricamente, que são planejamentos de vida. Fora isso, você procura um advogado, olha o impacto. Eu entendo muito isso, e é aí que eu acho que eu consigo fazer um atendimento diferente, porque a pessoa vai te procurar querendo saber o que eu faço da minha vida. E a orientação que você passa ali pode direcionar ela para né, para subir uma montanha ou cair dentro de um abismo. Então, é muito sério, é uma profissão linda, bonita, né? Muitas pessoas veem deslumbre até na profissão, mas na realidade o impacto dela e a responsabilidade envolvida é gigantesca. Você teve um momento que você foi estagiária societária. Fui. Você era dona também? Participava
como dona do escritório? Não, dona do escritório eu sou hoje, né? É. Depois de muitos anos, é uma conquista, né, que aconteceu. Eu abri um escritório, mas desde a minha trajetória, na realidade, eu sempre trabalhei em escritório de terceiros. E aí fui passando, né? Fui testando as áreas que eu gostaria de atuar. E o societário é abertura de empresa. Então era nessa especificação. Eu não sabia, eu Isso. falei, meu Deus, desde menina, como estagiária, ela já estava ali. Então é sobre o teu assunto era sociedade anônima, vamos chamar. Cuidar de coisas societárias. Cuidar de assuntos societários, abrir uma empresa, como gerir, quem vai ser sócio, acordo de sócios, como a gestão advocatícia por trás dessas empresas, né? Então, realmente, sociedades anônimas, tudo isso, a parte societária fazia parte do seu escopo. Isso, fazia parte do escopo que eu levo hoje com muito carinho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas é a parte puramente contratualista, ela envolve litígios, certo. Mas são litígios internos, né? Não são litígios que vão para o judicial. Então, toda essa parte aí de abertura, encerramento, compra e venda de empresas, ações, isso é o que envolve a parte societária. Então, eu aprendi, fiquei bastante lá, mas a parte do empreendedorismo em si, ela chegou na minha vida agora, né? E é um desafio, né? Na Caldeirão Advocacias também ficou bastante. A Caldeirão foi meu último trabalho. Né? Antes de você migrar. Como que é o nome do teu escritório hoje? O meu eu atuo sozinha, né? Sim. Por enquanto, vai crescer, né? Claro. Vamos aí profetizar. E hoje eu atuo sozinha. Então, é Sabrina Paz da Cruz mesmo. E as pessoas me procuram como advogada individual, porque elas querem o meu atendimento. E eu acho que isso talvez no futuro vai ser realmente difícil, porque cada advogado, cada pessoa, cada profissional tem um perfil. Claro. Né? Então, eu quero que as pessoas que trabalhem comigo tenham esse mesmo perfil que eu tenho. De realmente conversar, trazer o melhor, buscar a melhor solução. Né? Porque existe o profissional, infelizmente hoje, em como todas as áreas, e não é só no direito, que atua por amor e que só pelo dinheiro, né? É verdade, é verdade. Então, a vida é assim. Agora, você está com o escritório sediado em Cotia? Cotia. Isso. Cotia. Depois eu vou colocar aqui o endereço, o site. Bom. Tem uma página? Tem uma página, temos Instagram. Perfeito, para a gente poder divulgar. Completo. Porque realmente, e normalmente eu trago profissionais de todas as posições, todas as carreiras e tal, mas advogado que vem com teu... Quando eu conversei com você, eu falei, não, a gente tem que conversar lá, porque é um veículo de ajuda também para quem está ali. É isso. E você conversando comigo, trazendo tanta informação da vara de família, eu falei, meu Deus, vai gravar comigo, eu estou super feliz de poder trocar isso com eles. Vamos lá. Graduação, deixa eu só checar aqui. PUC, pós-graduação, tá com pós-graduação na FMU. Então, você acredita que, independente da sua formação acadêmica, você ainda investe na sua capacitação? Sem dúvidas. Como em qualquer área, eu acho que todo dia as coisas mudam. Todos os dias temos legislações novas, né? A vida vai mudando. E conforme a vida vai mudando, as leis precisam acompanhar isso também. Então, todo dia tem coisa nova para estudar, tem coisa nova para ver, né? Assim como na medicina, assim como na contabilidade. Não dá para parar. Não dá para parar, né? E aí, como eu prezo por ter um atendimento atualizado, eu gosto de estudar, eu gosto. Além disso, eu gosto de estudar, para mim é um prazer estudar. Eu acho que quem me procura é minha obrigação dar a melhor atualização e o melhor atendimento para aquela pessoa. É óbvio que nós não sabemos tudo, né? E às vezes, durante um atendimento, acontece uma pergunta de uma coisa nova. Eu quero ir atrás para saber, porque se as pessoas me procuram, elas estão confiando que eu estou dando para elas o melhor atendimento. E eu me recuso a não dar. Então, estou sempre realmente estudando. E o plano desse ano é um mestrado. Vamos ver se... Concordo plenamente. Eu me recuso a não oferecer o meu melhor atendimento. É isso. Né? E para isso, você tem que se capacitar, pesquisar. Eu estou falando, se você não pode estudar, vai atrás da internet, leia, pesquise, se aprimore, melhore aquelas habilidades, aquelas skills e competências para você oferecer o melhor. É isso. Acho que a gente leva dessa vida a reputação. Sim, né? O seu nome, o nome, né? E você, teu pai, tua mãe, espera que você zele por ele. É isso. Fala, é tão gostoso de ver minha filha advogada, cuidando, mostrando um trabalho de excelência.
e isso realmente é o retorno que a gente dá para os nossos pais. Sim, é o que eu carrego, né? Então, assim, além de tudo, você carrega dos seus pais e ainda casei e ainda carrego do meu marido, né? verdade. Porque o Cruz, o Paz é da minha família e o Cruz é dele. Então, tenho duas famílias aí e é por eles, realmente, né? É pra honrar todo esse legado deles. E é igual você falou, eu me recuso realmente a não dar o melhor de mim em cada atendimento. Você casou há muito tempo? Eu sou casada, esse ano faz 11 anos. 11 anos. 11 E anos. você tem filhos? Tem um bebê, eu falo bebê, mas já vai completar 3 anos. Eu acho que quando tiver 20 ainda é bebê pra mãe, né? Verdade. Como que chama? Chama Henrique. Chama Henrique. Então, que prazer ter a mãe aqui hoje num espaço, né, de exposição, né, onde todo mundo está te vendo e teu filho fala, poxa, é a minha mãe que está ali na TV falando daquilo que ela sonha e daquilo que ela está realizando para ajudar os outros. É isso. E aí, entrando, né, nesse núcleo realmente de família, que nós temos essa responsabilidade, né, nós, ou os pais que estão colocando, né, crianças no mundo, isso faz parte da criação, né? E aí a gente vai trazer um pouco disso. Mas muito daquilo que você tem ali na sua base é o que vai te transformar num ser humano melhor, né? Enfim. E ele, quando criança, assim, vai fazer 3 anos, mal entende as coisas, né? Entende muito até, né? Com 3 anos hoje é bem diferente, bem né? diferente, né? Tem aí, né, muito acesso à rede social, a tudo, muito fácil, né? A informação vem muito mais fácil do que vinha na nossa época. Mas ele entende plenamente que todos os dias ele tem a responsabilidade de levantar, ir pra escola, e ele sabe que a mamãe e o papai vão trabalhar. Então, se você perguntar, Henrique, onde está sua mamãe agora? Está trabalhando. Olha, que maravilhoso. Né? É um grande exemplo, então espero que ele siga. Os valores serão seus e ele será aquilo que você realmente dedicar para ele. É isso, né? é Muitos isso. pais abandonam os filhos aí numa tela de um celular e ele fica horas e horas porque o pai está cansado e tal, mas são os valores que você defender com ele que ele vai levar. Então, você quer ter um filho maravilhoso como você foi para os seus pais, faça o mesmo pelos seus. Tanto que eu tenho um horário limitado de atendimento, né? E do meu emprego antigo, antes de eu abrir o escritório, foi até uma limitação, né? Porque a maternidade veio, claro, foi preparada, foi planejada, mas ela veio. E aí você já tem uma limitação de horário, né, de tudo isso. Foi um dos motivos pelo qual eu abri o escritório, para poder dedicar mais tempo para minha família. Então, hoje eu tenho um horário de atendimento. Meu horário é das 8 às 17, porque eu tenho horário para pegar ali na escola, e não é porque eu tenho que, é porque eu quero estar presente. Então, no trabalho, né, eu até fui questionada, às vezes, um ponto, mas você não tem uma pessoa para pegá-lo na escola? Sim, eu tenho, mas eu quero estar lá. Então, essa transformação que vai acontecendo na vida e que realmente é impacto, né? Porque ele vai olhar e falar, eu sei também o horário, eu sei que eu tenho meu pai e minha mãe aqui presente, que ela trabalha, mas também é necessário trabalhar, a gente ir ganhar o pão de cada dia, porque afinal de contas, né? Pelo trabalho que a gente é necessário, mas que também tem o tempo que é importante, que é o tempo de estar com a família, né? E eu fico pensando assim, se eu sou um advogado da vara de família, estou tão focado nisso, e não tenho uma relação com a minha família, daquilo que eu prezo, fica um pouco destoado, né? Não combina, né, com as questões, assim. Então, acho legal, assim, eu vejo numa novela que está passando à noite, o pai era o marginal, estava preso e saiu da cadeia. E agora ele leva a menina de 15 anos todo dia na escola e busca. Sim. Essa é uma representatividade muito poderosa daquele homem. Porque ele está realmente ali, ele está, acho que, um problema de saúde e está nos últimos, né, fazendo as coisas acontecerem para a filha do jeito que é importante. Do jeito que é importante. E ela ama levar, que o pai vai até a escola buscá-la e levá-la. Então... E assim, igual, por exemplo, eu tô falando da minha família, desse tempo e tal, sem pregar perfeição nenhuma, porque família é onde existe amor, não é porque você tem, por exemplo, pais separados, né, e o filho é dividido, tem essa divisão de tempo, ou porque você só tem a mãe, ou porque seu pai, por exemplo, esse exemplo da novela,
esteve preso, mas hoje ele está ali presente, não esteve durante um tempo porque não podia, não existe modelo de família perfeita. Exato. Não existe. Exato. A minha mãe nunca pôde me levar na escola, nunca pôde, tá? E não é por isso que ela deixou de ser uma mãe maravilhosa. Não, exato. Só que se você tem a oportunidade Isso. de dedicar um tempo ao seu filho durante a criação dele, Isso. faça isso. E faz diferença, né? Faz. Mas então, o que eu quero dizer é, a família perfeita não é aquela que a novela prega, a sociedade prega, que é você ter o pai, a mãe, 2 filhos e 2 cachorros. E o papagaio, às vezes. A família é onde existe respeito, é onde existe o amor, existe o acolhimento e o entendimento de tudo isso. Então, se você tiver essa base, é isso que… É uma família, é uma família feliz. Né? É Exato. isso mesmo. É a tradução da família feliz. É isso. Maravilhoso isso. O conceito de advocacia humanizada, muitos veem do direito de família com um campo de batalha. Muita gente vê isso. No seu perfil, você destaca a gestão estratégica humanizada. Na prática, como você equilibra a necessidade de ser técnica e incisiva com a sensibilidade necessária para lidar com as dores familiares e com os lutos? É porque assim, na realidade, quando existe uma ruptura, uma pensão, o conflito ali já está instalado de certa forma. Pode ser que ele não tenha briga, que todo mundo fale, né, que os adultos que precisam tomar essa posição de adultos, falem, olha, estamos de acordo aí com o que vai acontecer, mas é um conflito. Se não existe o conflito, efetivamente, ali de uma divisão, de briga por bens, ou por guarda, ou por pensão, existe o conflito emocional. Sempre vai existir. Porque ninguém, né, se você casou, se você constituiu uma família, você não quer, você não casa, né, não constitui uma família pensando que ela vai acabar. Muito pelo contrário, você faz para que dê certo. Então, por mais que o conflito de divisão ali não exista, mas vai existir o conflito emocional. E aí, o que eu tento equilibrar, quando as pessoas me procuram, elas sempre, quase 100% das vezes, elas me procuram abaladas. Muito embora, às vezes, olha, realmente o casamento já não estava dando certo, realmente eu não queria continuar, mas você tá abalada porque somos seres humanos. E é aí que eu também tenho que atuar, além dos livros, né, dessa técnica toda que eu aprendi, com o lado humano. De pessoa que eu sou. Existe um fator psicológico agravado Existe ali, né? um fator psicológico agravado. Então, lá no escritório, eu não incentivo o litígio. Eu falo, legal, né? Infelizmente, passou, sinto muito, mas vamos organizar, então, o que precisa ser organizado. Existe a sensação ali de que dá para fazer um acordo? Existe. Então, vamos trabalhar para isso. Né, para não incentivar mais um litígio, porque é um litígio que vai ser levado para o judiciário, não é resolvido do dia para a noite, né, demora, além de tudo ainda move a máquina judiciária que já está esgotada disso, então eu prezo sempre por um acordo, nem que esse acordo tenha que ser levado para uma homologação judicial depois, mas um acordo que todo mundo tá ali, ó, em paz com a decisão que tomou, sem ter que efetivamente ficar mirabolando coisas para ir ou para prejudicar realmente ou para ir contra a vontade do outro, né? Então, o que eu faço é incentivar acordos. Você acaba até mediando, né? Mediando, inclusive. Essa questão de conciliação. Isso. O planejamento sucessório costuma ser visto apenas como uma forma de pagar menos impostos. Mas olhando pelo lado humano, como esse planejamento pode ser uma ferramenta de preservação de paz e prevenção de conflito? Nossa, sem dúvidas, sem dúvida. Assim, o planejamento patrimonial e sucessório, ele é visto como, né, assim, primeiro, já desmistificando. As pessoas acham que planejamento patrimonial e sucessório é para quem tem dinheiro. Não. É para todos. Para todos, para todos. Porque toda família, aí você fala, aí às vezes eu indico esse tipo de procedimento para alguém, para um cliente, fala, mas eu não tenho nada. Aí eu falo, mas você não tem uma moto? Você não tem um carro? Você não tem aquele terreninho ali? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por menos que seja, todo mundo tem. E quando vier um falecimento, algum tipo de, né, enfim, vai acontecer, inevitavelmente, mas como é que vai ficar aquilo para você? Né? Como que vai ficar aquilo para sua família? Então, isso precisa ser pensado. Aí a pessoa vai dar briga. Eu falo, então, é isso que a gente quer evitar. Claro. Não é só questão patrimonial de imposto, que é óbvio, existem benefícios aí disso, mas como eu tenho esse lado mais humano, eu sempre penso na família. Como é que vai ficar a sua família ali? Hoje, você tem essa casa, mora fulano no seu quintal. Como é que vai ser
Essa divisão, essa né? divisão e para os outros herdeiros que nem moram. Ah, eles vão aceitar. Será que vão? Então, assim, não é para quem tem dinheiro. Às vezes, na realidade, para quem tem dinheiro vai ser até muito mais fácil, né? Do que para quem não tem. Mas agora, deixando um exemplo muito mais simples para todo mundo que acompanha a televisão, vejamos o Silvio Santos nos deixou, né? Eu amava quem quer dinheiro. Claro. Nos deixou. Você olha para a família dele, o SBT continua. As filhas dele estão todas em posições estratégicas e estão gerando o grupo Silvio Santos, porque não se restringia somente à TV. E aí você olha para o Gugu, que também era uma pessoa da mídia e não teve esse planejamento. Silvio Santos está tudo andando, a vida do Gugu Completamente declinada, né? completamente declinada. Destruída. Destruída, os filhos cada um para um lado, cada um vivendo em um determinado litígios. lugar, em litígio, porque discute-se se a companheira, enfim, não vou entrar nesse mérito, se era companheira, se não era, se tem direito, se não tem. Não existia um planejamento patrimonial. Mas além, em relação a uma pessoa, porque os filhos dele, na época eram menores, agora já são maiores, mas tem um curador ali que gere os bens, né? Que foi a irmã dele que ele deixou. Mas está bagunçado. Ou seja, imóveis sendo deteriorados, falta de cuidado, os filhos aí vivendo de uma pensão, sendo que já poderiam gerir os próprios bens, a companheira, se era ou se não era, também. Então, deixou a família numa situação que poderia estar todo mundo se dando muito bem, mas gerou um conflito. Que prejudicou todo que mundo. prejudicou. E é legal o teu exemplo, porque o plano sucessório da família Silvio Santos, ela é perfeita. É isso. Ela é perfeita, não foi feito ali naquele dia. De jeito nenhum. Foram anos de dedicação. Você vai entender. Um post meu, agora, eu entrevistei o melhor imitador do Silvio Santos, que é o Claudismar Silva. Engraçado você falar do Silvio Santos. E eu perguntei para ele, você acha que o Silvio preparou a morte dele? Completamente, detalhadamente. É isso aí. E sem aí sombra de dúvidas. Ele, inclusive, se afastou antes. Para poder descansar 90 anos e tanto. É. Tudo maravilhoso. Hoje, a transição é como se você não percebesse que ele não está. Que ele não está. É como se ele estivesse, porque a presença é muito forte. De férias. Aposentado. Exato. É exatamente isso. Porque elas estão nesse processo que foi bem organizado. Muito bem organizado. Não vê uma briga entre elas, não vê uma discussão. Nada. É incrível. Lógico, internamente deve ter ali por conta de negócios e tudo mais. Mas patrimonialmente falando, não tem discussão. Foi bem estruturado. Super. Não tem discussão. E aí você vai um pouco além, talvez ainda, você vê Marília Mendonça. Verdade. Marília Mendonça. Que tá um caos. Sim, e ela só tem um filho e a mãe. Ela não teve pessoas por trás para orientar nesse sentido. Nem deu tempo, talvez, né? Nem deu tempo, muito nova, 26 anos, salvo engano, né? Que ela via falecer. Mas você pensa, ela tinha um filho. Sim. E aí a mãe temporariamente ficou com o filho, depois agora o pai entendeu que não estava legal, pegou a guarda da criança. O que será que ela gostaria que acontecesse? Isso poderia ter sido planejado. Então, por exemplo, eu como mãe de um bebê de 3 anos, se acontecer alguma coisa comigo, eu teria ali uma linha de pensamento. E aí você fala, mas então o planejamento patrimonial sucessório é só para quem tem dinheiro? Não. Quem não tem um poder aquisitivo, né, seja baixo, médio, todo mundo tem filho, todo mundo tem família. Claro. E aí essa pergunta é respondida. E o mais interessante, que assim, eu vejo assim, eu construí uma casa para minha mãe. Nós não tínhamos. Então tá aquela casa da minha mãe. Quando ela deixar, a gente vai viver como aquilo vai acontecer. Então assim, eu já falo sempre para ela, mãe, apesar de ser humilde, simples, vê como a senhora vai fazer, porque a gente sabe que nas melhores e piores famílias vai ter discussões no plano sucessório. É isso, sem dúvida. Então, melhor que se respeite a vontade da pessoa que construiu aquele patrimônio do que tenha, brigas. Ela não gosta que fala disso, porque eu sempre falo da minha cremação e que tem que ter o documento, tudo bonitinho, para ela respeitar a minha vontade. Mas nenhuma mãe quer falar de morte de filho. Não, é difícil planejar justamente por conta disso, porque envolve o fator morte, né? Fazer testamento. Sim. Não, ainda a gente precisa trabalhar a cabeça, né, do brasileiro como um todo, porque o brasileiro gosta de deixar tudo para o amanhã. Tudo. Preparar a cabeça para pensar nesse tipo de coisa. Que cada dia mais com relação a gente vai evoluindo, vão surgindo mais conflitos como esses. Mas você falando nesse documento, por exemplo, existe sim um documento que a gente pode tratar, não sei se você já fez, que chama o Diretivas Antecipadas, é assim que ele chama, ou Testamento Vital, que quer dizer testamento para ser cumprido em vida,
Porque, por exemplo, se você tiver um acidente de carro, você ficar incapacitado, quem é que vai poder tomar as decisões do tratamento que você quer? Se você quer que desligue aparelho, esse tipo de decisão que costuma gerar um conflito ali Sim, na família também. Quem que vai gerir sua conta bancária? Quem que vai pagar suas contas? Você tá plenamente vivo, você só tá incapacitado, em coma, talvez. sim. Quem é que vai cuidar disso? Existe um documento que você pode fazer para tratar sobre isso. E eu concordo plenamente, porque assim, eu sou uma pessoa que trabalha há muito tempo sozinho, né? 40 anos mais. Então, o que que acontece? Eu acho esse olhar meu para o futuro e para essa organização, ela às vezes não entende, mas depois eu explico. Olha a necessidade. Hoje, mãe, tá tudo bem. É. Mas esse documento vai permitir que a senhora faça aquilo que eu em vida decidi, É isso. né? Então, É o respeito a maravilhoso. você que ainda tá ali, né? Olha, eu já falei para você que está acompanhando aqui, você já percebeu, né? Nós vamos fazer uma coxa de retalho sobre vários temas e talvez eu consiga trazê-la de volta para a gente poder afunilar isso em alguns temas mais específicos e mais difíceis da gente tratar aqui no tempo que a gente tem. Sem dúvida. Qual é o maior desafio ao conduzir um inventário complexo onde os herdeiros têm relações rompidas? Existe uma fórmula para garantir a eficiência sem deixar que o emocional trave o processo jurídico? Nossa, realmente, assim, eu já peguei inventários. Travados, né? O problema é, a gente precisa atuar separando a questão emocional e agindo profissionalmente, lógico, sempre incentivando ali que evite-se o conflito e que se resolva isso da forma mais pacífica como adultos que são. Uhum. Mas é muito difícil, então a gente sempre tenta demonstrar que a briga elevada ou prolongada vai trazer desgaste financeiro para os bens que são deles mesmos. Então, como eu disse, imóveis que vão se deteriorando porque não teve um destinatário, e aí vai ficando dívida de PTU, vai cair no teto, sei lá, vem vendaval, tira a telha e assim vai. As coisas vão ficando sem donos. E aí o que eu tento demonstrar muito é aquele patrimônio que foi construído, foi construído para vocês. Às vezes com muito amor e Com muito trabalho, amor, né? com muito trabalho. Tirando a questão emocional que os pais não gostariam que vocês estivessem nessa situação, mas aquele patrimônio que foi construído para vocês, para que vocês ficassem bem, vocês mesmos estão acabando com esse patrimônio. Então eu tento incentivar e usar mecanismos nesse sentido para que a gente diminua o tempo de briga, mas nem sempre isso é necessário. Nem sempre isso É possível. possível, É. na realidade. Já cheguei a fazer inventários que fizemos reuniões e cada um ter que ficar em um determinado lugar porque foi ameaçado que o outro levaria uma faca para ferir o outro. Então, tem esse cuidado, essas situações existem, infelizmente elas existem, nem sempre são possíveis ser remediadas. Ai, concordo com você. A gente vê cada notícia, né? Do um matou o outro, né? Agora mesmo o médico matou os amigos por uma questão de trabalho, por um contrato. Por um contrato, uma coisa tão, olhando assim, banal, né? Poxa, vai trabalhar em outro lugar, tem oportunidade para todo Sim, mundo. claro. Todo mundo precisa de médico, não era naquele determinado lugar que você ia fazer sua vida por causa de um contrato que você não ganhou, mas as pessoas também estão vivendo, a gente está vivendo um desequilíbrio emocional gigantesco. Doentes mentalmente, Doentes né? mentalmente, Muito doentes gravemente mentalmente, mesmo. muito gravemente, depressão cada vez mais Vista, né? Em Vista. todos os lugares, pessoas deprimidas, doentes, se matando, o número de suicídios altíssimo. Então, eu acho que todo esse cenário mental, digamos, psicossocial, ele está dentro também da mesa de um advogado. Sem dúvidas, sem dúvidas. A conexão entre o pessoal e o corporativo. Você atua tanto em sucessões quanto em direito societário. Como a saúde ou a falta dela das relações familiares pode impactar a continuidade de uma empresa ou de um grande empreendimento? Acabamos de falar em relação ao Silvio Santos, né? Vamos lá. Entramos no tema antes mesmo Da pergunta. Mas foi né? ótimo mesmo. Foi ótimo. Mas cuidando, né? cuidando, Planejando. planejamento, porque apesar de ser muito difícil para nós brasileiros, mais uma vez falar isso, se você pensar que o ciclo da vida é esse. Nasceu, aí você tá aí daqui a pouco ali com 40, 50 Viveu, anos e daqui a morreu. pouco Então, nós temos um estudo e a gente precisa confiar cada vez mais em estudos, na ciência. Nós temos um estudo da expectativa de vida, né? Então, por que não planejar? Aumentou, então quanto mais isso, se nós aumentou um pouquinho, né? Um homem 80 anos, mulher 80, homem ainda, mas estamos chegando até 100.
Né? A tecnologia na saúde, na medicina, nos leva a 100. Isso. Poxa, então tá na hora de a gente planejar melhor nossas relações, digamos, legais, né? Isso. E aí tem um critério a mais que é absurdo o que eu recebo de pergunta e às vezes eu fico até sentida, assim, porque falam assim, ai, mas a minha mãe já tem 85 anos, 88, e realmente desqualificando. Ela quer fazer um testamento, mas esse testamento vai ser questionado, ela já tem 88 anos. Eu acho isso bem terrível. É muito terrível. Então, tudo bem ela ter 88 anos, mas ela está lúcida, ela expressa a vontade dela. É etarismo puro, né? O etarismo puro dentro da família. Etarismo puro dentro da família. Ou também já escutei o contrário. Olha, minha mãe faleceu, mas ela fez o testamento com 90. É válido esse testamento, gente? Porque não seria. Ela faleceu lúcida, claro, né? Tem gente que chega com essa idade, mas aí tem uma demência, algum tipo sequelas, de sequelas, realmente não consegue expressar. Claro. Mas, ou assim, muito isso. Ou então, realmente não respeitar. Aí a gente entra num outro tema que é não respeitar a vontade de um idoso. E julgá-lo, né? E julgar, não é porque é idoso que você perdeu a sua vontade, que você perdeu essa capacidade de pensar, de raciocinar ou de planejar. Né? Não é bem por aí. Às vezes o idoso não tem aquela expertise ou não tem a mobilidade física de ir até um banco gerir suas contas, mas isso não quer dizer que ele não está sabendo do que está acontecendo. É só mobilidade física que com a idade isso é normal de acontecer. Então, eu recebi um tipo de consulta nesse sentido que o idoso pediu para gerir as contas e aí as contas foram se esvaziando. E quando ele descobriu, ele ficou muito bravo e queria denunciar. E aí, mas ele tem 87 anos. Ele pode me denunciar? Claro, isso é roubo. Olha, esse episódio vai ter que ser pago, porque as pessoas vão ter que comprar esse episódio, como diz. Porque, olha, cada palavra, cada dica sua atende. A gente tem pessoas que levam pessoas mortas dentro de uma entidade para receber dinheiro. Olha o absurdo que as pessoas são capazes de fazer. Na cadeira de rodas, né? Foi uma coisa que chocou muito. Choca muito. Então, cara, então assim, o ser humano é capaz de coisas inimagináveis. Isso aí. Na elaboração de contratos e transições imobiliárias, você dá importância da visão 360. Quais são os sinais vermelhos, né, que você costuma buscar em uma due diligence para garantir que o cliente não caia em uma cilada? Sim. O direito imobiliário, né, eu falo muito e prezo muito, né, nas minhas redes pelo direito de família, que eu tenho um grande amor, é minha área de atuação, mas eu também tenho uma enorme paixão, que foi o direito imobiliário e o societário, que foi da onde eu nasci, né? E há longos anos eu conciliei muito disso, dessas duas áreas que caminham juntas. Claro. Caminham juntas. Então, assim, vou dar uma dica para a compra de imóveis. Quando você está comprando um imóvel, é muito importante, de construtoras também, mas normalmente é um pouco mais seguro, né? O que a gente tem em relação à construtora são atrasos de obras, que acaba, de certa forma, também prejudicando o sonho daquela pessoa que comprou. Mas eu digo, quando você vai comprar de um terceiro, analise se esse terceiro não tem qualquer tipo de dívida no nome dele, qualquer tipo de penhora que possa vir a relacionar ou atingir este imóvel que você está comprando. Não acredite só na palavra. Esse imóvel eu não tenho nada, vai lá, você faz o contrato, assina, daqui a 2, 3 meses você recebe uma notícia de que seu imóvel está penhorado. Uhum. É sua obrigação investigar o que você está comprando, é o seu dinheiro, às vezes é o dinheiro de uma vida toda. E isso acontece não raras às vezes. Não, acontece todo dia. Todo dia, exato. Você tá falando uma coisa, Sabrina, que semana passada o cara tava chorando com o meu vizinho, que ele tinha acabado de perder o apartamento justamente por esse fato. É isso. Às vezes tá com dívida de IPTU, dívida para banco, né? E é leiloado, sim. Esse imóvel, ele é tomado. Ele é um bem que serviu em garantia para uma dívida. Então, assim, olhe, não acredite. Mas é no bairro, é meu amigo. É amigo do irmão. Amigo, é irmão. e é normalmente nesse tipo de relação que isso acontece. Sim. Infelizmente. E parece que precisa de um advogado para trazer a clareza. E às vezes, na realidade, essa relação não é nem a pessoa que está vendendo. Às vezes deixa de comentar ou deixa porque realmente talvez na cabeça dela nem faça sentido. Porque a informação do direito, você fala em direito imobiliário, as pessoas acham que o direito imobiliário é para rico também. Acham que o direito, no geral, é para quem tem acesso para pagar. Claro.
E aí, muitas vezes, dispensam só tô comprando uma casinha ali. Dispensam um advogado que é a pessoa qualificada para olhar tudo isso e Sim. para orientar as partes em relação a tudo isso. E aí, às vezes, a pessoa que tá vendendo também nem tem noção que a dívida que ela tem com o banco ou que a dívida que ela tem de IPTU pode afetar o imóvel nesse sentido de que o outro perca. Então, às vezes, é muito mais falta de informação. Às vezes também não é, às vezes é caráter mesmo. Mas Sim. também Mas muita falta de informação. muita falta de De informação. buscar o apoio, uma orientação Exato. adequada e correta. Exato. Aí entra naquilo que o barato sai caro. Não, e vai para um prompt às vezes, E né? vai, e Vai para vai. um prompt, para uma IA, Pro Google. pro Google, querendo saber disso e acha que aquela resposta é suficiente. Isso. Muitos empreendedores veem o advogado apenas para apagar incêndios. Como a sua atuação estratégica na estruturação de contratos imobiliários e societária ajuda a moldar o sucesso de longo prazo do negócio? Sem dúvida. Eu atuei muito tempo para construtoras e incorporadoras. Então, por exemplo, e essa atuação é no pré mesmo. Sim. É justamente desde a compra do terreno e não tem conflito nenhum. Ali eu tô numa relação, fechamos o negócio, vendedor e comprador. A construtora tá comprando esse imóvel para construir. Tudo pacífico, dinheiro acordado, tudo bonitinho. Mas eu vou investigar antes, tá? Para ver se não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema nesse terreno? Ótimo, vamos construir, comprei, todo mundo tá feliz. Tem um problema, identificamos esse problema, às vezes o problema é remediado. Maravilha também. Mas às vezes não é. E aí, olha, você me desculpa, o seu imóvel tem um problema que não pode ser remediado. E ali você evitou quantos conflitos? Sim. Quantos conflitos? É aquela história, é o moldar o sucesso a longo prazo. Você cuidou aqui para que nada no longo prazo pudesse acontecer ali. Exato. Lá no núcleo foi cuidado. Porque se nada é visto, às vezes quando você vai começar a construir, aprovar a construção daquele empreendimento, daquele imóvel, daquela casa, tem uma restrição naquele terreno, naquele imóvel. Área ambiental. Sim. Não pode ser construído. Sim. E aí você vai virar pra quem te vendeu, você vai falar, descobri agora. Ele vai falar, então, é verdade, problema. é verdade. Nossa, eu citaria os exemplos que às vezes eu vou vendo, né? E que a gente vai ter que abrir caixinhas. São inúmeros, de caixinha de pergunta. De perguntas. Coloque seu caso aqui. Por isso que eu acho muito legal da gente estar fazendo essa coxa de retalhos hoje, mas eu quero depois conversar com você, porque eu acho que a gente tem essa missão de ajudar as pessoas nas suas dúvidas. Quem sabe a gente abre aqui outros movimentos para as pessoas perguntarem. Pergunte para a doutora Sabrina o que você quer saber sobre direito imobiliário, sobre direito familiar, e a gente traz aqui a resposta. Sim, é informação, né? É informação. E informação é poder. É poder. E tranquilidade também. E tranquilidade. Né? Bom, você se define como uma profissional colaborativa. Em um mercado jurídico muitas vezes pautado pelos litígios e pela disputa de egos, como essa postura colaborativa se traduz em resultados melhores para seus clientes? Muitas vezes, na realidade, porque as pessoas hoje elas estão treinadas para o conflito. Elas estão treinadas para o conflito. Para a guerra. Para a guerra. Na cabeça dela, sinal, divórcio já é guerra. É guerra. Divórcio é guerra. Aliás, né, tem filmes e filmes, né, de guerras, né, que foram promovidas entre casais. Isso, exato. Então, às vezes realmente não teve um acordo e a questão foi para um judicial. E aí eu entendo que as pessoas, elas estão tão prontas para a guerra que quando você liga para o outro advogado e fala só assim, ó, oi doutor, eu sou a doutora, estou te ligando para a gente analisar qual é o melhor caminho que a gente pode encontrar para para essa família, né? Para que essa questão ande mais tranquilamente. E essa questão já está no judiciário. E às vezes você encontra uma postura colaborativa também da outra parte para tentar amenizar, né? Enfim, amenizar e diminuir o tempo desse conflito. Ou não. Ou não. Houve impropérios, Ou né? não, E aí você fala, não, aqui não tem acordo, não tem conversa, a posição é essa. E aí você fala, tudo bem, então vamos seguir. A gente tem também, eu também tenho estudo, tenho mecanismo para que as coisas andem corretamente da forma que tem que andar. Mas a postura colaborativa, ela sendo incentivada, é muito melhor. Eu acredito que ela é, inclusive, empática e ela contribui para o sucesso daquela situação, daquele processo. Né? As pessoas veem postura colaborativa como sinal de fraqueza. Certo, entendi. Isso não é, muito pelo contrário. É um benefício para as partes. Porque
Pensa bem, você se separou, você se divorciou, essa questão vai pro judiciário, ela vai demorar meses. Parece que a vida daquela família só vira em torno daquele assunto. Sim. E ninguém consegue colocar a vida pra andar. Ou se arruma outro parceiro nesse meio tempo, é briga, porque você gasta com o seu novo parceiro e não dá pro seu filho. Só se alonga, só piora o conflito. Energeticamente Energeticamente é é péssimo, né? péssimo. Não é legal, não é legal. E são Vai pessoas. atrasando, né? Houve a ruptura, não tem mais jeito, a vida Vamos precisa andar. resolver. A vida precisa andar, Concordo. né? E nem sempre a gente encontra essa postura. Então não é um sinal de fraqueza. Concordo plenamente. Eu acho que o colaborativo hoje é uma das palavras mais importantes dentro dessa estrutura indiferente que nós estamos vivendo. Isso. Eu não me Indiferente. interesso por você, É isso. né? Isso é uma indiferença, é uma tragédia Problema humana. seu. Problema seu, né? A música da Pablo Vittar. Problema seu. Agora, que a indiferença é uma tragédia humana, ela é. É, A maioria. muito. Eu olho pro outro, você não serve pra nada pra Não. mim. Não. Ou até, eu já escutei até uma melhor ainda, que fala assim, na divisão universal dos problemas, esse não é meu. Verdade, olha, maravilhoso isso. Esse egoísmo crônico, né? Terrível. Realmente, seja colaborativa e batalhe por isso, porque é isso que as pessoas estão precisando de você. Ao longo desses 10 anos de carreira, qual foi a lição mais valiosa que um caso complexo te ensinou sobre a natureza humana e a aplicação da lei? Nossa, Tem algum que você lembre, por exemplo? Eu sei que são muitos, mas tem algum que marcou fortemente? Tem um caso, assim, de inventário. Claro que não pode revelar, mas alguma coisa que... Não, a gente pode... Eu não posso citar nomes Sim. e nem entrar nas peculiaridades do caso. Mas tem, sabe? O Sempre... que mexeu com você? O que provocou em você? Eu acho que, dentre tantos, né? São inúmeros, eu poderia citar até mais de um. Uhum. Mas todos que envolvem menores, no geral... Crianças. Porque não adianta falar, né, que um casal que se separa, os filhos não são atingidos diretamente. Por mais que você tente blindar de alguma forma, então o que mais me chocou foi... o que mais me choca no geral, né, não vou colocar como um, são esses que as crianças não conseguem ser blindadas o suficiente e sofrem muito com a distância. Entendo. Porque um dia você tem o seu pai e a sua mãe, todo mundo junto, e pra você, criança não vai entender. Às vezes entende que tem um conflito dentro de casa ou outra, mas não vai entender a gravidade desse conflito, né? A não ser que tenha algum tipo de violência, né? Mas eu vou citar um específico, foi quando a mãe, né? A criança não tinha mais a mãe e o pai juntos, e eles haviam se separados por um motivo de medida protetiva, então não podia mais chegar um perto do outro. E era aniversário dessa criança. E aí ela falou, mamãe, o papai não vai poder vir no meu aniversário porque você denunciou ele pra polícia. E na cabeça da criança, sei lá, com 4, 5 anos, a mãe era errada por ter denunciado o pai, porque o pai não ia no aniversário porque a mãe denunciou. Então isso me ficou muito gravado, assim. Claro. Internamente eu comecei a estudar um pouco como é que eu poderia também envolver essa criança nesse acolhimento, nesse atendimento. Porque quem me procura são os pais. Mas aí você esquece que tem as crianças que são diretamente atingidas. E aí eu sempre tento ali direcionar para um psicólogo desde já, para ter esse acompanhamento. Nem sempre é possível, mas virou parte do meu atendimento ter esse acolhimento para as crianças também. Porque na cabeça daquela criança, a errada era a mãe. E para explicar para uma criança de 4 anos não é fácil. E como é que você explica isso? Você precisa de ajuda de um profissional. Nós não somos preparados para isso. Concordo. Qual o conselho fundamental que você daria para qualquer núcleo familiar que deseja proteger o patrimônio e a harmonia dele? Que tipo de conselho você daria para uma pessoa? Eu acho que a história do Silvio Santos foi maravilhosa, planejamento. Essa seria o ideal? Que tipo de conselho é o mais ideal para alguém que quer proteger patrimônio e harmonia nesse planejamento sucessório? Legal. Para quem estiver assistindo, né, o podcast, o conselho repense, né, a forma de pensar. Não deixe para tratar sobre esse assunto, sucessão, quando você morrer. Sim. Olha, quando eu morrer, vocês que se resolvam. Não, é a sua antes, família, né? Que você levou a vida toda para dar valores, para fazer com que aquela família andasse bem, estivesse reunido no churrasco de domingo, para que continue, então, tendo churrasco de domingo de quando você não estiver aqui. Pense, hoje, se o seu pensamento não tenho nada, repense isso. Você não tem um investimento, você não tem uma casa, você não tem um carrinho, o que você tem ali que você pode fazer para amenizar esse tipo de conflito quando você não estiver aqui?
Então, é o planejamento, né? Ah, não tenho nada. Você sempre tem alguma questão ali para Se direcionar. Se organiza. não for em relação a isso, é em relação a como é que você quer que seja conduzida determinada situação, né? Tudo dá para ajeitar, colocar. Ah, mas eu tenho um imóvel e esse imóvel não tem documentação. Como é que eu posso, então, organizar para que ele esteja apto para quem receba, né? Excelente. Nem que você tenha que conversar com toda a sua família, porque o planejamento, muitas vezes, a gente tá falando aí de divisantes, mas muitas vezes não é só pela pessoa, não é uma decisão unilateral. Muitas vezes você pode conversar. Olha, nós temos essa situação, eu já estou com determinada idade. Como é que vocês gostariam de receber isso? Pode ser uma decisão em família, conjunta. Claro. Não precisa ser uma decisão. Se for um peso para você, que é o portador desses bens, definir sozinho, escute seus Claro. filhos, porque é uma situação inevitável. E aí, se realmente não houver o consenso, você decide sozinho, porque o voto de Minerva é seu, sempre vai ser seu. E ter a disposição para um diálogo positivo, Claro, né? claro. O abandono efetivo ainda a maior dor silenciosa, né, dentro das sessões das relações familiares, né? O abandono afetivo é uma da coisa grave ainda que você percebe? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Me parece, infelizmente, aí às vezes me perguntam até, você só atende mulheres? Não, mas acontece que na maioria das vezes a mulher acaba ficando com a guarda da criança. E o pai fica sendo responsável por pegar a cada 15 dias. E aí, chega nesse 15º dia, ou precisa, não tô nem dizendo que não quer, Sim. precisa trabalhar, precisa fazer qualquer tipo de coisa. E aí, vai para mais 15. Virou 30. Aí virou 30, aí daqui a pouco virou, né, 45 e assim vai. Por isso que é uma dor silenciosa. Isso. Porque não é uma coisa que ele previu, Isso. mas que chegou no horário que ele teria que ter, de uma certa forma, controlado isso. Isso, só que o que acontece é que esse seu trabalhar vai ter um impacto naquele filho que ficou esperando 15 dias para te ver. Sim. Então, a mãe tá ali, ó, daqui 15 dias seu pai. Ah, cadê o papai? Não, daqui 15 dias você vai. Ele vem, vai levar você para passear. Aí deu aquele dia, a criança não entende, porque não sabe lidar com as emoções ainda. Tá esperando chegar ansiosamente, como se fosse uma viagem. E aí aquele pai não aparece. Como é que é esse sentimento dentro dela? Por isso que agora o abandono afetivo passou a ser caracterizado como um ilícito. Um ilícito civil passível de indenização. Para que é um absurdo se você pensar isso. Que você, né, você não ver o seu filho, você não pegar seu filho, precisa ser incentivado por uma multa. Por quê? Porque causa impacto emocional naquele menor que não tem culpa de nada. Sim, e a sua prioridade, talvez relacionada ao trabalho, faz com que você esqueça a responsabilidade que você Isso, tinha. trabalho, outro relacionamento, Outro ou a relacionamento. euforia de ter ficado novamente solteiro, cansaço, o que for. Mas a responsabilidade em relação a existe. Não é porque você saiu daquele relacionamento que seu filho deixou de ser seu filho. Filho não é ex. Ela virou ex. Ou ele virou ex. O filho nunca vai virar ex, né? Só que esse impacto que você tá gerando ali, no futuro, ele vai ter uma consequência também. Sim, claro. Né? E o que fala-se muito é, acabamos de passar o Natal. Muitos pais que ficaram o ano todo desaparecidos, apareceram no Natal para levar um presente. Aí reclamam, nem deu bola. Né? Ou só ligou pro presente. Sim, sim. É muito bom você falar sobre isso. É verdade que o cônjuge do devedor também pode ser cobrado por pensão alimentícia? Pode, é uma verdade. E muita gente não sabe. Muita gente não sabe, mas eu vou te dar um exemplo mais simples possível. É uma pessoa que separou, né? Houve aquela separação, e aí tá devendo pensão alimentícia ou não paga corretamente, fala que não tem dinheiro. Aí você entra com uma investigação patrimonial e você identifica que na conta dele realmente ele só recebe um salário mínimo, talvez. Sendo que na rede social demonstra que a renda é bem maior. Aí o que acontece quando você vai investigar é que está tudo na conta deste atual companheiro. Que está, teoricamente, encobrindo uma situação de ilicitude para que o dinheiro não seja repassado. Porque na cabeça daquele pai, né, se não está pagando corretamente, ajudando corretamente, é que a mãe é quem vai gastar, mas não importa. A pensão alimentícia é para o filho, é caráter alimentar, é obrigatório pagar. É uma responsabilidade. E aí você está encobrindo o dinheiro, encobrindo o patrimônio na conta de um terceiro. Então, não é que o seu cônjuge vai arcar com uma dívida que é sua. É que pelo fato dele estar encobrindo uma situação de ilicitude sua e gerindo o patrimônio na conta que é dela, ela vai responder. Mas não é que ela vai responder, ela vai
efetivamente dar o que já é de direito. Excelente. Muita gente não sabe disso. É isso. A união estável é um dos temas mais recorrentes do direito de família e também um dos menos compreendidos? Muito, 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 muito. Muito mesmo, porque a união estável, primeiro, que a gente tá no mundo mais moderno, Sim. e de um namoro para evoluir para uma união estável é isso. Uhum. É isso. Tanto que hoje nós temos o contrato de namoro para que as partes manifestem que você não tem intenção de constituir família. Porque muitos namorados moram juntos, dividem contas, dividem, né, tudo. E dizem que não é casamento. É. Então, nós temos um instrumento jurídico chamado contrato de namoro para diferenciar isso. Aí, aquela namoro passou, né, de um namoro, então, vamos realmente para uma união estável. Compra um apartamento, né, vamos comprar bens, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vocês não se casam. E aí, em determinado momento, decidi que não deu mais, separou. Como é que fica tudo isso? Como é que fica esse patrimônio de uma união? Quando a união é estável, existe a vontade, vamos regularizar, formalizada, feita em cartório? Beleza, é fácil. Você sabe que ali existe o regime da comunhão parcial, e muitas vezes, hoje em dia, já dá para ser escolhido qual é o regime. Mas as partes tiveram a motivação de ir até um cartório regularizar. O que é combinado, não sai caro. Ali tá ótimo. E agora um casal que nunca se casou, usa o termo amigado, uma vida toda, 30 anos, tiveram filhos, netos, decidimos separar. E agora? E tem conflito nisso. Aí você precisa entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Você tá separando. Você vai ter que casar para separar e partilhar os bens. Porque não estão em comum acordo. E não planejou isso Não planejou isso antes. Não entendia qual era o impacto. Não teve uma assessoria. Não teve uma assessoria. E agora resolvi que a gente quer separar, só que ele não quer. E aí, como é que faz? É verdade. E tem ainda a questão previdenciária em relação à união estável. Então, você viveu a vida toda, ele era contribuinte do INSS e tudo mais, e aí veio a falecer. Eu, como companheira, teria direito a um benefício previdenciário? Não. Sem a união estável regularizada, não. O que você teria que fazer é entrar no judiciário, reconhecer a sua união estável, provar você teve uma vida com aquela pessoa que realmente você era companheira, para que então o juiz decrete uma sentença de união estável para que você possa levar para o INSS e começar a receber um benefício. Olha só. Então é um trâmite extremamente complexo que poderia ter sido evitado a partir do momento que você tivesse a contratação de um advogado. Sim, essa orientação. Excelente. Você sabia que a pensão alimentícia não se limita apenas à alimentação? É verdade? É uma verdade. Muita gente acha que a pensão alimentícia só se limita a isso. Isso, sim, exatamente. Ela se estende para outros vieses? Sem dúvida, porque se você pensar, ela chama pensão alimentícia, caráter alimentar realmente ali para fazer a gestão desses itens básicos de alimentação. Mas seu filho vai precisar vestir, ele vai precisar calçar, ele vai ter material escolar, ele vai ter uma excursão de escola, ele precisa de um convênio médico, transporte para ir para a escola, como é que fica isso? E aí a mãe vai ter que arcar sozinha? Se vocês estivessem juntos criando ele, seria um esforço comum do casal. É justo que hoje, muitas vezes, a pensão alimentícia é em cima de um salário mínimo, que com R$500 a mãe faça milagre e arque com tudo isso? Não tem como. Não tem como. O café hoje custa R$40. É verdade, é verdade. Olha, a gente tá assim, vocês perceberam que fizemos uma coxa de retalho, ela respondeu tudo uma atrás da outra, sem nenhuma, nós não fizemos roteiro, né? Eu tinha umas perguntas aqui para fazer para ela, eu não dividi. Então, nós vamos fazer 2 episódios. Eu vou te fazer os convites aqui agora. Claro. Vamos encerrar esse com essas primeiras perguntas e vamos preparar uma nova pauta, já abrindo perguntas para a nossa audiência. Combinado. Porque você aceita se a gente continuar? Sem dúvidas. Porque tem tanta coisa para falar. Eu queria falar sobre a questão do feminicídio e assim, a gente tem aqui a cada 4 horas uma mulher é assassinada. Infelizmente. Então assim, tem muita coisa para a gente conversar ainda, muita coisa para a gente ajudar quem está lá. Esse recado para passar, informação. Muita informação. E assim, eu não quero perder essa oportunidade. Se você me der essa honra, Imagina. A gente vai fazer. Bom, então eu estou muito feliz. Nós vamos terminar esse primeiro episódio agora. Que tipo de mensagem para quem está assistindo, Sabrina, você daria então para que as pessoas que estão em busca de um advogado para determinadas situações ou qualquer pauta ou processo, como deve agir? Nessa câmera você fica à vontade para dar essa orientação.
Mas lembrando, esse é só o primeiro episódio de uma conversa que nós vamos fazer, eu e ela, trazendo mais informações, mais dicas para vocês de todas essas que vocês acabaram de ver e que são preciosas e maravilhosas. E você, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, você fala de uma maneira muito fácil de compreender. Porque a gente tem ainda aqueles termos, às vezes, de advogado que a gente não entende. E você não. Você é acessível na comunicação. Precisa ser, né, Sabrina? Precisa. Agradeço, na realidade, vou começar agradecendo esse espaço. Agradeço esse elogio, mas também vai porque a minha vida não foi só didaticamente em livros. Existe uma experiência. Eu sou hoje uma advogada, graças a Deus, posso orientar pessoas, mas eu não fui assim a vida toda, Claro. né? Eu tive uma base, eu tive uma vivência, eu fui criada na periferia. Né? Então, eu entendo que existe uma carência de informação muito grande e é nisso que eu me dedico realmente para levar a informação. E o que eu posso dizer de dica para as pessoas que estão passando por algum tipo de situação, que estão emocionalmente abaladas, precisam de uma orientação, na dúvida, não faça. Na dúvida, não saia mandando mensagens por WhatsApp. Não fique olhando no Google o que é que você pode fazer. Porque quando você tem algum tipo de dor, e aquela dor... enfim, eu digo física mesmo. Você olha no Google, o Google te dá os piores sintomas. Fala, amanhã será o seu dia do seu enterro. E aí você faz o quê? Você procura um médico, certo? Então, você tem essa dor, né, juridicamente falando, que você precisa de uma orientação, procure uma orientação. A sua vida é única, o seu caso é único, a sua história é única e ela precisa ser cuidada. Porque qualquer decisão que você tome incorreta vai ter... consequências futuras, assim como a ausência de uma dor física que você não tratou ou tratou com um profissional que não era correto. Então, procure orientação, busque às vezes até mais de uma orientação, é importante isso. Claro. Cuide dessa história porque ela é única. Essa é a dica que eu posso deixar. Maravilhoso isso. Bom, eu vou publicar esse episódio e você vai poder, através da nossa divulgação, nós vamos abrir as perguntas para você fazer. Ela vem para um segundo episódio, talvez respondendo as suas perguntas. Isso. É isso que a gente quer fazer. A gente consegue, através do próprio canal do YouTube, você fazer perguntas para a doutora Sabrina sobre direito familiar, direito sucessório, imobiliário. Olha o leque que ela pode oferecer para você. Honradíssimo. Orgulhoso. Você é uma luz. Que bate-papo bom. Bom, né? Nossa, delícia. Eu sei que a gente caminhou só por perguntas e respostas, mas ficamos sabendo um pouquinho da sua estrutura familiar, de como você é amável, como você valoriza a família. Talvez seja por isso que você é uma advogada brilhante. Obrigada, só agradeço. Eu que sou honrada por participar desse espaço. Eu que agradeço demais. Obrigada. E você que está aí, até o nosso próximo episódio. E aí, com a doutora Sabrina Paz da Cruz, uma advogada brilhante. Até mais.